Meu cunhado me agrediu durante o jantar em família porque expus sua infidelidade enquanto ele estava mentindo, e minha esposa está do lado dele. Esta é uma conta temporária, vocês saberão pelo nome. Não quero que ninguém da vida real me associe a isso, especialmente com essa família de malucos. Mas já estou tirando conclusões, e nem sequer contei tudo o que aconteceu. Algumas noites atrás, a família da minha esposa organizou um grande jantar. Os pais dela, os irmãos, outros parentes, o grupo habitual que sempre é convidado para esses eventos. É algo semi-regular e normalmente tudo corre bem. Não posso reclamar da comida, e muito menos do vinho. A única coisa ruim desses eventos é que todos tentam contar histórias chatas para se exibirem, com risadas falsas. Eu tolero porque isso faz minha esposa feliz, e sinceramente eu costumava gostar de parte dessas pessoas. A comida e o vinho também podem ter tido algo a ver com o fato de eu não desgostar deles. O irmão dela, vamos chamá-lo de Devin, é o foco do problema na minha história, então fiquem de olho nele. Ele é um pouco fanfarrão, mas tolerável até certo ponto, se você não se importar com as baboseiras dele. Sabe, aquele tipo que nasceu para vencer, bom emprego, sorriso encantador, todos riem das piadas dele mesmo sem graça. E a esposa dele, vamos chamá-la de Maia, é o oposto em todos os sentidos. Ela é doce e reservada, sempre conversa comigo sobre coisas que não envolvem dinheiro ou objetos caros. Estão juntos há 8 anos, têm 2 filhos e uma iguana. Uma família linda de cinema, mas não de verdade. Porque há um mês descobri que Devin estava traindo Maia com uma garota da academia. Eu sei porque o idiota deixou o celular destravado em um churrasco, boa comida e boa cerveja também, enquanto assistíamos a um jogo e ele foi ao banheiro. É daqueles que deixam a tela apagar após 23 minutos. Ele foi buscar uma bebida e o celular recebeu uma mensagem da Ashley. Nada sutil. Nem sequer trocou o nome para algo como o melhor amigo Fred. Não. É literalmente Ashley, a vadia da academia com quem ele dorme. E nem disfarça. Não estou orgulhoso, mas a curiosidade falou mais alto. Abri as mensagens, e havia coisas que ninguém quer ver sobre o Devin. Coisas que você não consegue desver. Me lembrou o Ned Flanders dizendo, é como se eu não estivesse usando nada, mas literalmente ele não estava usando nada. E eu precisava lavar os olhos. Não entrarei em detalhes, mas as mensagens pareciam um roteiro de filme adulto, muito conteúdo, fotos, vídeos, reclamações de que Maia era muito chata e muito mãe. Tirei prints e enviei para meu próprio e-mail. Fiquei pensando nisso durante semanas. Contei para minha esposa. Ela implorou para eu deixar pra lá. Disse que não era da nossa conta, que se Maia fosse descobrir, descobriria sozinha. Eu disse que ela estava louca. Quer que essa pobre mulher continue fingindo uma família feliz enquanto ele transa com uma garota da academia? Discutimos, deixamos pra lá. Mas eu não conseguia parar de pensar nisso. Chega o jantar. Tudo normal, todos bebendo vinho. Maia contando como Devin ficou trabalhando até tarde outro dia e a surpreendeu com um buquê de flores ao voltar. Todos dizendo, ó, que bom marido, que sorte a sua. Enquanto todos pensavam que aquele cara era perfeito e não podia fazer nada errado, eu só pensava, bandeira vermelha, bandeira vermelha. E aí eu explodi. Não foi planejado. Simplesmente saiu. Nem pensei, bom, é hora de dizer. Foi como se eu tivesse pensado em voz alta e o interruptor de pensar e falar não tivesse funcionado. Eu disse exatamente, super sortuda. Espero que o buquê não estivesse amarrado com a calcinha da amiga dele da academia. Silêncio total. Todos olhando. Não precisava nem perguntar, eu disse isso em voz alta. Já tinha minha resposta. Maia ficou pálida. Devin congelado. Depois explodiu. Levantou e gritou, qual é o seu maldito problema? Minha esposa me agarrou pelo braço, sussurrando, o que diabos você está fazendo? Bem, eu já estava no meio da dança, então fui até o fim. Respondi, eu vi as mensagens. Tenho provas. Você está traindo ela. Devin não disse nada. Deu a volta na mesa e me deu um soco direto no rosto. Caí numa cadeira. Sangue saindo do meu nariz. Maia começou a chorar. Minha esposa só ficou parada. Caos total. Devin foi embora furioso. A mãe dele o seguiu como se estivesse correndo atrás de uma criança mimada. Maia continuava chorando. Fui ao banheiro me limpar e ninguém me seguiu. Saí e o ambiente parecia uma zona de desastre nuclear.
Disse a Maia que sentia por ela ter descoberto assim. Ela nem olhou para mim. A irmã dela a levou para casa. Minha esposa não falou comigo o caminho inteiro de volta, nem depois. Isso foi há 3 dias. Agora estou recebendo mensagens dos parentes da minha esposa dizendo que eu estraguei tudo sem motivo. Ah, a infidelidade do Devin não é motivo? Segundo eles, eu devia ter ficado fora disso, porque Devin cometeu um erro, mas não merecia ser exposto assim. Não sei, talvez você goste de ser traído e andar por aí com um chifre como se fosse uma meleca verde no nariz e ninguém te avisar. Mas se minha esposa estivesse me traindo, eu não me importaria de como eu descobriria. Mesmo que não fosse o que eu planejava naquela noite. Alguns até me bloquearam, literalmente por eu dizer a verdade. E minha esposa, você vai adorar isso, disse que eu humilhei toda a família dela e que eu sou quem deve um pedido de desculpas ao Devin. O que vem agora? Minha cara bateu nos nós dos dedos dele e ele vai me processar por agressão? Ela só falou comigo para dizer que eu tenho que me desculpar. Qualquer outra coisa, ela nem me dirige a palavra. Não tenho ideia do que vai acontecer agora. Maia não respondeu nenhuma das minhas mensagens. É a única pessoa a quem eu talvez deva um pedido de desculpas. Ao Devin, o infiel, e à minha esposa, defensora de infiéis, não devo nada. Acho que a defesa da minha esposa não conta muito. Já nem sei quem ela é. Então é isso. Aqui estou eu. Com o rosto machucado. Casado com alguém que começo a suspeitar que também me trai, porque gosta muito de defender quem trai. Edição, enfim, não planejava voltar a este post. No máximo, fazer alguma atualização. Mas acho que responder comentários sobre o que escrevi acima é melhor aqui do que em outro lugar diferente. Sobre o fato de que eu deveria ter contado para a Maia em particular, sim, talvez essa teria sido a jogada perfeita. Mas não é como se eu tivesse planejado tudo. Pode ser que eu estivesse reprimindo isso porque odeio pessoas infiéis. Mas eu falei com a minha esposa e ela não fez absolutamente nada. Acho que a melhor opção teria sido que minha esposa, que é mais próxima da Maia, tivesse contado a ela. Sobre eu ter algo pessoal contra o Devin, eu não dou a mínima. Não gosto do Devin e nunca fomos próximos, mas também nunca fomos inimigos. Isso não foi sobre mim contra ele. Foi sobre ver uma mulher que eu sempre respeitei sendo enganada. Se isso para você parece uma vendetta pessoal, reveja seus valores. O que está errado está errado. Não precisa fazer malabarismo mental para justificar. Não estou dizendo que a forma foi a melhor na minha casa, mas colocar o foco em mim em vez do infiel é atirar no mensageiro só porque ele trouxe mais notícias. Sobre eu ter arruinado um jantar em família, bem, eles não são tão únicos. Acho que ficou claro que é algo bastante comum. Tomara que no próximo sirvam vergonha no lugar do vinho. Se a paz da sua família depende de fingir que está tudo bem enquanto o filho mimado leva uma vida dupla, essa paz pode ir pro inferno. Para os que disseram que eu devia ter revidado o soco, não vou me arriscar a enfrentar acusações por causa desse palhaço. Ele me deu um soco uma vez, e existe a possibilidade de eu apresentar queixa. Se eu tivesse revidado, garanto que a família inteira teria transformado isso em olhem o que esse cara fez. Todos nós fomos testemunhas de que ele foi o primeiro a bater. Aguentei o soco. Não foi divertido. Mas agora eu durmo tranquilo. Maia segue sem dar notícias. Pode estar brava comigo, o que eu entendo. É a única pessoa por quem sinto um pouco de arrependimento. Na melhor das hipóteses, ela está apenas processando tudo isso. Minha esposa, não. Não conversamos. Como já disse antes, isso revela uma grande verdade sobre ela. Mesmo que não fossem irmãos, eu pensaria que ela é uma das garotas do Devin. Por que se você acha que a Ashley é a única? Minha esposa está dormindo na casa da irmã. Enfim, obrigado aos que entenderam. Aos demais, continuem defendendo infiéis. Vão lá, criem um subreddit de defesa dos pobres infiéis e emprestem suas namoradas ou namorados para eles. Atualização 1. Minha esposa voltou e tudo piorou antes de melhorar, exceto que não melhorou nada. Bom, já se passaram alguns dias desde que publiquei e sim, as coisas não estão melhorando em nada. Minha esposa voltou há 2 noites. Simplesmente entrou como se nada tivesse acontecido. Eu estava no sofá comendo uma comida de micro-ondas, assistindo TV pela metade. Ela parou na entrada, com os braços cruzados, toda fria. A primeira coisa que disse não foi como está seu rosto, nem sinto muito pelo que aconteceu. Não. A primeira coisa que ela disse foi, estou aqui parada.
Não vai me dizer nada? Estava brava porque eu não a recebi de braços abertos, depois de ela não só ter defendido o idiota infiel do irmão que me agrediu, mas também ter ido embora e parado de falar comigo. Não, assim as coisas não funcionam. Perguntei diretamente, você realmente acha que o problema aqui sou eu? Ela respondeu, você não tinha o direito de fazer aquilo na frente de todo mundo. Era algo que Devin e a esposa dele deveriam resolver entre eles. Minha resposta foi, o seu irmão é um infiel, e a Maya estava vivendo no escuro. Eles não iam resolver nada. Você estava satisfeita com a Maya vivendo uma mentira? E se eu fosse o infiel? Você gostaria que ninguém te contasse e que nós resolvêssemos isso entre a gente? E ela me disse, mas você não é infiel. Não tenho com o que me preocupar. Ao que respondi, não. Mas porque odeio os infiéis. Tanto que prefiro expô-los a mentir por eles. Ela disse, você não é um justiceiro que dedura infiéis. Me levantei e disse, vá embora. Ela me olhou como se eu tivesse faltado com respeito, mesmo ela já tendo feito isso comigo há um bom tempo. Disse, agora você está me expulsando de casa? Respondi, não estou dizendo para sair da casa. Só não consigo nem te olhar agora. Ela foi embora de novo. E agora vem a melhor parte. Dev me mandou uma mensagem. Uma só, espero que esteja feliz. Você destruiu minha família. Não, nem respondi. Bloqueei o número dele. Algo que o advogado me aconselhou a fazer quando formos apresentar denúncia por agressão. E, além disso, qual é a resposta que ele espera? Sim, senhor príncipe Devin, desculpe por arruinar sua vida dupla? Ah, claro. Que o príncipe brinque com meu cetro real se quiser. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem da Maya. Bastante curta, mas que me deixou feliz em ler, obrigada. Não sei o que ela está fazendo agora, mas pelo menos sei que não está brava comigo. Isso era tudo o que eu queria. Que ela soubesse a verdade e não estivesse zangada comigo, e sim com o verdadeiro problema. Diferente daquele grupo de idiotas. Entendi que a Maya não queria conversar, então só mandei um emoji para ela saber que li. Mas não perguntei nada. E quanto ao meu casamento, não acho que esteja muito longe do da Maya e do Devin, pelo menos, se o da Maya e do Devin estiver passando por um divórcio. Porque se eles conseguirem superar, não seria o mesmo com o meu casamento, que está indo por outro caminho. Vocês me entendem. Atualização 2. O divórcio está na mesa, a vida do Devin está desmoronando e agora meus sogros querem uma reunião de família. Desde que minha esposa foi embora, depois que eu disse para ela sair do quarto, não da casa, praticamente não falamos. Apenas algumas mensagens frias e curtas sobre contas e aluguel, mas nenhuma conversa que se parecesse com algo significativo. Então, há 2 dias, ela me mandou uma mensagem do nada, podemos conversar? Eu disse que sim e ela respondeu que viria depois do trabalho. Chegou no horário de sempre, com alguns documentos impressos. Vai direto ao ponto e diz que está considerando uma separação. Não é como se eu também não estivesse pensando nisso, mas eu precisava perguntar os motivos dela. Os meus? Porque estou casado, provavelmente, com uma infiel. Perguntei por que ela acha que o problema foi o expor seu irmão infiel, e ela respondeu, não é mais grave do que isso, porque você humilhou toda a minha família. Você piorou tudo. Respondi que não sei o que exatamente eu piorei, porque mais cedo ou mais tarde aquele infiel seria descoberto, talvez quando as coisas estivessem ainda piores. O melhor momento para a Maya descobrir era o dia anterior. O segundo melhor foi o dia que eu falei. O terceiro seria o dia seguinte. Cada dia que passava só piorava, porque ela estava vivendo uma maldita mentira. Mas isso não importava para minha esposa, e era motivo suficiente para um divórcio. Pois bem, eu daria isso a ela. Quando disse que tudo bem, ela me olhou com raiva, como se esperasse que eu me arrastasse de joelhos pela sala implorando para ela não fazer isso. Foi então que soltou mais informações. Ao que parece, os pais dela ligaram perguntando se ela se sentia segura comigo. Sim, porque o cara que levou um soco na cara e não revidou é agora o perigo, não o que trai a esposa e agride as pessoas durante o jantar em família. Disseram que minha atitude parecia a de um marido perigoso, alguém talvez muito impulsivo, e que no dia em que não gostasse de algo sobre minha esposa, poderia bater nela. Disseram isso, ou pelo menos foi isso que minha esposa contou. Sim, nessa família o vinho é abundante, mas o bom senso quanto à ironia, não. Agora falemos do Devin.
Lembram que a Maia me mandou aquela mensagem com uma única frase, obrigada? Bom, acontece que ela estava muito mais farta do que qualquer um imaginava. Ao que tudo indica, naquela mesma noite após o jantar, ela fez as malas com os filhos, foi para a casa da irmã, não disse a Dev onde estava e contratou uma advogada imediatamente. Ela já suspeitava de tudo, mas não tinha provas. A minha pequena bomba no jantar deu a ela toda a munição que precisava. Dev está agora morando com os pais e a vida dele está desmoronando. A advogada da Maia foi com tudo, custódia, dinheiro, tudo. Ela não está brincando. A da academia, a amante, aparentemente também o bloqueou depois que tudo veio à tona. Parece que ele já não era tão sexy quando a fantasia açucarada virou pensão alimentícia e audiências no tribunal. E agora, o mais recente, ontem o pai da minha esposa me ligou, primeira vez desde o jantar. Disse que queria conversar, que a família estava em caos e que era preciso resolver isso. Eu disse que não estou interessado. Ele insistiu, precisamos esclarecer as coisas. Isso não pode continuar assim. Respondi, seu filho traiu. Eu o expus. Ele me agrediu. Fim da história, vovô. Ele suspirou e disse, não podemos deixar que isso divida a família. Respondi, não há família, porque sua filha está se divorciando de mim. Então não é mais minha preocupação. Ele aparentemente não sabia disso. Eu disse, mas você sabia o suficiente para dizer à minha esposa que eu era um violento, né? Mesmo assim, insistem em fazer um jantar para conversar, como se isso fosse o poderoso chefão ou algo assim. Eu disse que pensaria a respeito, mas não vou fazer. Já liguei para um advogado de divórcio. Vou dar à minha esposa o que ela tanto quer. Não é como se ela precisasse me trancar em um quarto e me torturar para eu assinar. Estou muito disposto a assinar o fim do casamento e me afastar dessa família de malucos. Meu outro advogado está preparando o processo contra o Devin por agressão, o que vai me manter ligado a essa família por mais um tempo, mas tudo bem, pelo menos é uma causa nobre fazê-lo pagar. Também recebi uma mensagem inesperada da Maia esta manhã. Ela disse, sinto muito que isso tenha te custado tanto. Só quero que saiba que significou tudo para mim. Eu sentia que estava ficando louca até você dizer aquilo em voz alta. Respondi, você não me deve nada. Só espero que me perdoe por ter feito isso de forma tão pública. E deixamos assim. Atualização 3. A reunião familiar foi uma piada. Pedi o divórcio e não me arrependo de nada. O jantar de família para o qual meu sogro praticamente implorou que eu fosse aconteceu, mas sem mim. Não havia vinho nem comida suficiente para me convencer a ir àquela casa de malucos. Além disso, não ia aparecer lá enquanto estava processando Devin e ele já sabia disso. Seria como deixar leões com fome e depois pular no meio deles coberto de ketchup. Na manhã seguinte, me reuni com meu advogado e respondemos ao pedido de divórcio da minha esposa. Não havia dúvidas e eu queria encerrar tudo isso o mais rápido possível. Minha esposa preferiu proteger o irmão dela em vez da verdade. Me deu o tratamento do silêncio. Pediu o divórcio e eu estava apenas entregando o que ela queria. Porque, aparentemente, eu era o vilão. Depois, ela me mandou uma mensagem querendo conversar agora que todos se acalmaram. Sério? Isso é algum tipo de teatro da realeza? Tipo, te pedi o divórcio, mas era brincadeira, bobinho. Não há nada a conversar. Se ela queria o divórcio, aí está. Que vá chorar nos ombros do Devin. E falando no diabo, só uma letra os separa. A última notícia que tive é que a coisa está de mal a pior. Mais mulheres estão aparecendo. A advogada da Maia está triturando ele, e não é difícil. O cara está basicamente servindo o divórcio mais fácil da história num prato. Maia está muito melhor. Tem a guarda total a caminho, está considerando aceitar uma oferta de trabalho em outro estado e disse, queria não ter perdido tanto tempo tentando ser a boa esposa para esse palhaço. Ainda conversamos às vezes. Ela diz que não se sentia tão lúcida mentalmente há anos. Já tenho meu novo apartamento. O divórcio só falta ser finalizado. E isso é tudo para o nosso casamento. Atualização 4. Estou divorciado. Devin é uma piada. Minha ex chorou e Maia sorriu. Tudo foi uma confusão, e por fim eu estou livre. Livre pra caralho. Acabou. O divórcio foi finalizado esta manhã. Eu assinei, ela assinou, está tudo resolvido. Os papéis ainda estavam quentes, recém-saídos do forno com cheiro de divórcio. Pela manhã, nem nos olhamos.
Apenas duas pessoas encerrando algo que já devia ter morrido no momento em que ela decidiu defender o irmão infiel ao invés do nosso casamento. Hoje me mudei para meu novo apartamento. Não é grande coisa. Um quarto só, cheira a tinta Vindex, o colchão ainda está no chão. Nem instalei o Wi-Fi ainda. Estou usando o hotspot do celular, sentado no chão com uma cerveja quente. Mas quer saber? Tem gosto de vitória. Como algo que conquistei. Ok, não tem exatamente gosto de cerveja quente, mas ainda assim tem seu valor. Preciso dizer isso, porque, porra, tudo isso foi uma loucura, e vocês sabem. Ela tentou, isso eu admito. Minha ex apareceu na casa do meu amigo na semana passada, onde eu estava morando desde que saí da nossa casa. Estava chorando, maquiagem borrada, fazendo todo o teatro do cometi um erro, não se divorcie de mim. Disse que não queria que terminasse, que já era suficiente, que não sabia o que fazer quando eu explodi no jantar. Disse que era a família dela e que precisava estar do lado do irmão, porque família é para sempre. Isso é negação com boa iluminação. Chorou mais, disse que sentia minha falta, que estava disposta a cortar o Devin da vida dela, sem contato, fazer o que fosse necessário. Eu disse que isso estava vindo tarde. Tarde como no sentido de que ela devia ter feito isso meses atrás, quando tudo explodiu e ela deveria ter ficado do lado da vítima, e não do infiel. Ela não respondeu. Só continuava dizendo me desculpe. E olha, eu acredito nela. Acredito que estava arrependida de verdade. Mas isso não muda nada. Você não pode agir como se tudo fosse novo depois dos fatos e esperar que eu esqueça o silêncio, a manipulação, a traição. Você me viu sangrar e se preocupou mais com os modos à mesa. Então sim, o divórcio seguiu em frente, com lágrimas e tudo. Agora, a parte divertida, a vida do Devin virou um incêndio num container de lixo. Maya destruiu ele no tribunal. Guarda total, visitas supervisionadas, pensão para ela e para as crianças. E a da academia? Notícia do passado. Apenas um pequeno grão de areia na montanha de infidelidades do Devin. Uma delas era professora de um dos filhos, outra era mãe de uma colega de classe. O cara estava traindo desde 2019. Nem tenta negar mais. Só anda dizendo que chegou ao fundo do poço. Não, meu querido, você não chegou ao fundo, você foi afundado com uma âncora amarrada ao pescoço. Agora você se pergunta como foi que deram a guarda total para Maya? Aparentemente, eu não fui o único a ter o nariz quebrado. Maya também levou algo parecido, cortesia dele, durante uma das discussões no processo de divórcio. Não foi na frente dos advogados, mas quando ele foi buscar os filhos durante a guarda parcial. Foi um piquenique para a advogada da Maya, ordem de restrição, compensação financeira por não prestar queixa criminal, o pacote completo. Honestamente, foi o que ele mereceu. Maya é uma força imparável. Novo emprego, nova casa, nova escola para os filhos. Publica fotos deles na praia, assando coisas, como se já tivessem esquecido do Devin. Ela me escreve de vez em quando, mas nada romântico. Apenas conversamos como amigos. Não somos nada, nem estamos tentando ser algo, mas temos esse vínculo estranho agora. Somos os sobreviventes daquela família. Então há uma conexão. É como se tivéssemos sobrevivido a um acidente de avião e só restássemos nós dois. Cria-se um laço, sabe? A menos que um coma o outro por falta de comida. Eu estou bem. Obrigado a quem perguntou. Estou sozinho, sim, mas com uma geladeira cheia de cerveja, um colchão feio e zero drama. Tive a melhor noite em anos, de tão bem que dormi. Só esperando a conclusão do processo contra o Devin. E aí será isso. A todos que disseram que eu devia ter ficado de fora, que eu não devia me meter, que se fodam. A Maya merecia saber a verdade. As crianças mereciam algo melhor. E se dizer a verdade me faz o vilão, então me pintem de preto e rodem os créditos. Atualização 5. Eu pensava em fazer uma breve atualização depois da última audiência para resolver o processo contra o Devin, algo simples, tipo ganhei e acabou. Mas acabou sendo um pouco mais longa, porque há alguns detalhes que valem a pena contar sobre essa audiência. Era a audiência final do processo, e depois o juiz emitiria sua decisão, se havia mérito para que o Devin me pagasse uma indenização ou se o caso seria simplesmente arquivado.
Eu não tinha falado muito sobre isso até agora porque havia outras coisas mais importantes, mas a família do Devin, incluindo minha ex-esposa, especialmente depois do divórcio, apareceu como testemunha entre aspas, afirmando que o Devin não tinha feito nada comigo. Eram as testemunhas menos confiáveis da história. Por sorte, eu tinha fotos do meu nariz e do meu rosto nos dias seguintes, e a Maya testemunhou a meu favor. E bom, uma testemunha que também foi agredida pelo Devin pesa muito mais do que toda a família tentando acobertá-lo. E sim, ganhei o processo. Mas isso não é o mais importante, pelo menos não para vocês, porque o dinheiro vai para mim. O importante foi o que o Devin me gritou no meio da audiência, como se quisesse ferir meu orgulho. Esse idiota me disse que ser assim, mesquinho, era a razão pela qual minha ex-esposa pediu o divórcio e me traiu. Ele disse isso como se quisesse cravar uma flecha no meu peito. Não sei se ela me traiu e, sinceramente, já nem me importa. Mas se ela defendeu o Devin, que é algo pior do que escória, então não acho que esteja muito longe disso. Por isso, não teve o efeito que ele esperava. Só fiz uma careta exagerada, como se ele tivesse me atingido no peito estilo filme B, até que o juiz o interrompeu, aplicou uma multa ao Devin e me disse para me acalmar ou me daria uma multa também. Devin 0, eu 1. E depois Devin perdeu ainda mais quando o juiz o obrigou a me pagar $17.000. Minha ex vai voltar agora que me tornei milionário? Tomara que não, mas esse é o fim de toda a minha história. Agora vou mudar para outro sub para perguntar onde investir meus milhões. Pensei em 3 Ferraris ou um jatinho particular, mas aí lembrei que sou milionário, então não preciso decidir nada. Vou com tudo.